Eu quero compartilhar uma palavra do coração de Deus para o teu coração, uma palavra que me inspirou o Espírito Santo nessa semana a trazer nesse dia para abençoar a tua vida. Eu quero compartilhar um texto que se encontra em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo de número 10. É uma fala de Paulo extraordinária, é uma lição maravilhosa para a gente extrair disso hoje, tá? Nosso intuito é falar sobre força em meio ao sofrimento. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo de número 10 diz: Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Que palavra extraordinária! Todavia nós temos que considerar que estas afirmações aqui de Paulo, elas contradizem muito a lógica humana. Parece bem lógico afirmações como essa da nossa perspectiva humana, não é verdade? E na verdade, do ponto de vista humano, essas afirmações se insurgem contra a sabedoria, mas existe um porquê de Paulo ter feito essas afirmações. Nós vamos entender melhor o porquê disso e como este servo de Deus era um homem inspirado por Deus para trabalhar a vida da igreja do ponto de vista da sua edificação. Há pelo menos 3 coisas nesse texto que não se encaixam na lógica humana. A primeira delas é que não é lógico que o amor de Cristo nos leve a sofrer. Olha, ele diz que passava pelas aflições, as fraquezas, as injúrias, as necessidades, as perseguições, todas essas aflições por amor de Cristo. Nós pensamos sempre que o amor a Cristo deve promover todas as coisas boas em nossas vidas, jamais o sofrimento, que não é uma coisa considerada boa por nós. Então essa é a primeira coisa ilógica que é afirmada por Paulo neste versículo. Mas existe mais. Uma segunda coisa é que é ilógico que alguém se alegre no sofrimento. Só os masoquistas, ao nosso ver, fazem isso. Só eles podem ter algum nível de alegria no sofrimento, algum nível de prazer no sofrimento. Não somos ensinados a termos prazer nestes sofrimentos, não é verdade? E uma terceira coisa, é completamente ilógico que a fraqueza seja um caminho, ou seja, um meio para se alcançar a força. Para nós a fraqueza é uma antítese à força e não um meio para alcançá-la. A fraqueza se opõe à força, ela não pode levar ninguém à força. Não é assim que nós pensamos? Alguém que diga assim: olha, eu estou tão fraco, eu estou tão abatido, mas é neste abatimento, é neste momento que eu sou forte. Que coisa que parece lógica. Soa de uma forma que nós não compreendemos direito, porque, como eu afirmei aqui, nós não fomos preparados para isso, não fomos preparados para assimilar a fraqueza como uma coisa positiva, para assimilar nenhum nível de sofrimento como uma coisa positiva. Mas por que Paulo faz estas afirmações num sentido positivo? Por que ele acreditava que este sofrimento produzia boas coisas para a sua vida? E é isso que nós vamos ver. E através do entendimento daquilo que o texto propõe a nós vamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Nós estamos aqui para trazer uma lição à sua vida, para trazer um ensino a você, para que a sua vida seja edificada e fortalecida no Senhor. O intuito do Espírito Santo é abençoar você. Então fica ligado, fica conosco, fica ligado, porque Deus ainda tem muitas coisas a falar ao nosso coração. Eu quero começar a trazer a contextualização de Paulo neste momento, ou a contextualização para que você compreenda a afirmação de Paulo neste momento. A partir do capítulo de número 10 desta carta, Paulo começa a fazer uma defesa veemente acerca das acusações que ele havia sofrido pelos falsos apóstolos e os falsos mestres. Eles afirmavam que Paulo era um apóstolo menor, que Paulo também andava em carnalidades. E Paulo não precisava fazer essa defesa, porque ele bem sabia quem ele era em Cristo, e o seu Senhor Jesus bem sabia quem era o seu apóstolo e servo Paulo. Então,
por si mesmo, ele poderia pensar: olha, eu não preciso fazer essa defesa, Deus sabe quem eu sou, eu sei como eu tenho andado na presença de Deus, então eu não preciso. Mas ele não pensou só em si, ele pensou naquela igreja que poderia ser afetada espiritualmente, poderia ser afetada na sua edificação, se os irmãos crescem naquilo que estava sendo publicitado, divulgado ao seu respeito, aquelas mentiras, aquelas injúrias, aquelas falsidades que eram trazidas ali. Então ele começa a fazer a sua defesa. No capítulo de número 11, ele começa a expor os seus sofrimentos. Ele esperava que, expondo os seus sofrimentos, eles compreendessem que aqueles sofrimentos que ele passou eram credenciais mais do que suficientes para atestar que ele não era menor em nada do que os outros apóstolos, talvez ao contrário, fosse superior, porque suportou mais aflições, suportou mais angústias, mais sofrimentos, por amor do Evangelho. Olha o que ele diz acerca de si, acerca dos seus sofrimentos, no capítulo de número 11, a partir do versículo de número 23, ele vai falar o seguinte: eles são ministros de Cristo, falo como fora de mim, eu ainda mais em trabalho, muito mais em açoites, mais do que eles, em prisões, muito mais em perigos de morte, muitas vezes recebi dos judeus 5 quarentenas de açoite menos um, 3 vezes fui assaltado com varas, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágios, 1 noite e 1 dia passei no abismo, em viagem, muitas vezes em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigo entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes em fome, em sede, jejuns, muitas vezes em frio e nudez, além das coisas exteriores que me oprimem, cada dia o cuidado das igrejas também produzem aflição a mim. Quem enfraquece que eu também não enfraqueça? Quem se escandaliza que eu não me abrase? Se convém gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Em Damasco, o que governava sobre Aretas, pois guarda as portas da cidade dos Damascenos, querendo me prender, e fui descido no cesto por uma janela da muralha, e assim escapei de suas mãos. A gente perde o fôlego falando das lutas, dos sofrimentos que Paulo viveu por amor do Evangelho. Tudo isso devia trazer a consciência das igrejas que as suas credenciais eram as melhores possíveis, as suas credenciais apostólicas eram as melhores possíveis. Ele também foi chamado por Cristo e lhe foi confiado um ministério excelente, um ministério aos gentios, mas tudo isso envolveu muita luta, muito sofrimento e muita perseguição. Essa narrativa tinha este interesse, ela visava, trazer ao entendimento dos irmãos quem ele era. Mas se isso não era suficiente ainda, então Paulo começa a falar para mostrar o quanto ele era qualificado, e não só pelos sofrimentos, mas também pelo nível de revelação, pelas experiências extraordinárias que o Senhor concedeu a este seu servo. E ele no capítulo de número 12, a partir do versículo de número 1 até o versículo 6, ele narra uma experiência tremenda. Na sua humildade, ele não fala de si mesmo, ele coloca como se fosse uma outra pessoa, Ele diz o seguinte: em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem, esse homem era ele. Ele vai dizer que por causa dessas revelações depois, então Deus permitiu que o mensageiro de Satanás o afligisse. Então veja que coisa extraordinária. Passarei as visões. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. E que tal homem, se no corpo, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, que ao homem não é lícito falar. De alguém assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas, porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas deixo isso, para que ninguém cuide de mim mais do que de mim vê ou de mim ouve.
Então, na sua humildade, ele não gostava de falar das coisas excelentes e maravilhosas que o Senhor proporcionou em termos de experiências à sua vida. Ele preferia gloriar-se nas suas fraquezas, ele preferia gloriar-se nos seus sofrimentos. Que homem extraordinário era Paulo! Que homem extraordinário era o apóstolo Paulo! Queridos, isso é maravilhoso. Agora, entenda, quando nós então percebemos isso, nós entendemos que a ele foi dada muitas coisas. Ele recebeu de Deus muitas revelações. Nós estamos falando de qualquer experiência. Nós não estamos falando da experiência de Deus nos usar para curar alguém. Isso é extraordinário. De Deus nos usar, acima de tudo, para salvar a vida de alguém. Isso é maravilhoso. Mas do ponto de vista do extraordinário, quando nós falamos que alguém foi arrebatado aos céus e viu coisas tão extraordinárias que não deveriam ser contadas, pense bem, nós estamos falando de algo lá em cima. Esse é um outro nível de experiência que quase a totalidade de nós cristãos não temos e não teremos até, claro, estarmos definitivamente com o Senhor na glória. Aí tudo será descortinado e eu espero que você esteja lá também. Mas observe, então, a partir de agora, ele começa a explicar, o versículo número 7, a partir do capítulo 12, versículo número 7 a seguir, ele começa a explicar o porquê da sua alegria, do seu regozijo nas suas aflições. E agora eu quero chamar a sua atenção, e eu peço que você fique bem ligado para que você compreenda aquilo que vai ser dito aqui. Olha só o que ele começa a dizer: e para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim, e disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Uau, que maravilha, irmãos! Que coisa extraordinária! Aqui está a sua explicação. Quando nós entendemos que havia um propósito da parte de Deus em permitir os sofrimentos de Paulo, essas afirmações que nós citamos no início do versículo 10 do capítulo 12, essas afirmações, elas começam a parecer mais lógicas para nós, começam a fazer mais sentido para nós. Nós começamos a compreender o porquê Paulo se referia aos seus sofrimentos como motivo de alegria, e não era qualquer sofrimento, mas esses sofrimentos específicos, e eu quero falar sobre alguns motivos para Paulo se alegrar nas suas fraquezas. Preste bem atenção nisso. O primeiro desses motivos que nós encontramos aqui no texto é que elas impediam o orgulho de se estabelecer no seu coração. O orgulho está na base de todo o pecado. Mas olha só o que ele diz aqui no versículo 7, no início deste versículo: e para que não me exaltasse pela excelência das revelações, para que aquela experiência não gerasse talvez outras do mesmo nível, não gerasse exaltação, orgulho no seu coração. O Senhor permite esses sofrimentos, o Senhor permite que Satanás aflija Paulo até um determinado nível, para que ele não se orgulhasse. O orgulho está na base de todo pecado, e nós precisamos trabalhar contra o orgulho, e a melhor forma de fazê-lo é nos submetendo completamente à vontade de Deus. É quando o Espírito Santo, ele tem um domínio de nossas vidas, é quando ele destrói as obras da carne em nosso viver, e para isso nós precisamos nos sujeitar a ele, porque não há uma imposição da parte do Espírito Santo. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, capítulo de número 5, ele vai dizer: andai em espírito. Isso é uma ordem para nós, é um dever nosso. Nós precisamos buscar a presença do Espírito Santo, e quando estamos submetidos a ele, então aquilo que são as inclinações carnais serão contidas por ele. A nossa vida estará no controle, e os nossos impulsos carnais sob o domínio do Espírito Santo. Então as aflições promoveram, a
diminuição daquele impulso pecaminoso do orgulho no coração de Paulo. Por quê? Porque ele estava enxergando também a sua fraqueza, a sua humanidade. E quando ele pensava, uau, eu sou o apóstolo, eu fui levado ao terceiro céu, olha que maravilha, eu tive um encontro extraordinário com o Senhor. Então ele sentia aquela aflição, não sabemos ao certo do que se tratava, mas então aquela aflição mostrava a ele que, apesar de em Cristo ele vivenciar coisas extraordinárias, mas ele era ainda uma pessoa rodeada de fraquezas. E a sua percepção, ela se mantinha dentro daquilo que Deus queria, de entender que aquelas revelações não era por causa dele, mas por causa do próprio Senhor, que queria demonstrar a Paulo a sua glória e o seu poder. Um segundo motivo para ele se alegrar em suas aflições é que elas foram vivenciadas por amor de Cristo. Isso nos fala da motivação certa. Não é sofrer por sofrer, não é sofrer como bem diz o apóstolo Pedro na sua primeira epístola. Olha, se nós sofremos porque somos transgressores da lei, que louvor há nisso. Não é sofrer porque fizemos alguma coisa errada, mas é sofrer porque amamos a Cristo. E esse sofrimento pode estar em vários aspectos de nossa vida, como por exemplo, nós podemos sofrer pela renúncia que temos ao mundo, a renúncia que temos aos apelos de nossa carne. Quando nós renunciamos a nós mesmos, ou seja, aos estímulos de nossa carne, aos nossos desejos pessoais, por amor de Cristo, isso pode produzir um nível de sofrimento a nós. Mas entenda, a motivação está certa e a recompensa virá. Oh, aleluias! É isso que o Senhor quer que nós entendamos. Existem motivos pelos quais nós podemos nos regozijar nos sofrimentos que temos por amor ao Senhor. E Paulo era assim. E Paulo agiu desta mesma forma. Então não é sofrer por sofrer, é sofrer pela causa certa, é sofrer pelo motivo certo, é ter a motivação certa. Pelo que sofrer? Sofrer por amor a Cristo, sofrer pela obra do Evangelho, sofrer por uma doação ao reino de Deus. E às vezes nós somos perseguidos porque nos doamos ao reino do Senhor. As pessoas que estão lá fora não compreendem, não têm a mente de Cristo, não compreendem o porquê fazemos essas coisas. E às vezes até mesmo dentro da igreja, podemos sofrer algum nível de perseguição por aqueles que não compreendem o chamado específico de Deus em nossas vidas e se insurgem contra aquilo que é na verdade a vocação do Senhor para nós. Mas queridos, sofrer por Cristo vale a pena. E terceiro ponto, terceiro motivo pela qual valia a pena sofrer, porque as aflições, ou passar pelas aflições, porque as aflições o aproximaram mais de Deus. As aflições fizeram com que ele compreendesse que ele precisava estar mais próximo de Deus. Olha só, ele atesta que ele orou por 3 vezes, versículo de número 8. Isso implica dizer que as aflições levaram Paulo para mais próximo de Deus através da oração, para mais próximo de Deus através da súplica. Ele aqui se derrama na presença de Deus, ele clama a Deus e diz: Senhor, afasta de mim essa aflição, afasta de mim essa angústia, afasta de mim essa dor. Olha que coisa extraordinária. Então, quando passamos pelas lutas, pelas aflições, pelas provações, pelos sofrimentos que a vida aí produzem, e muitos dele por amor a Cristo, isso nos faz estar mais próximos do Senhor. Nós compreendemos que precisamos mais dele, nós compreendemos que precisamos mais do seu maravilhoso, do seu eterno amor. E o que mais? O quarto motivo é que as aflições o levam a depender mais da graça de Deus, e Deus revelou isso a ele, quando Deus disse a ele, versículo de número 9, disse-me: a minha graça te basta, a minha graça te basta. Que coisa extraordinária, glória a Deus, irmãos, porque a graça de Deus nos basta. E aí Paulo entendeu que ele podia depender completamente da graça do Senhor, mesmo nas maiores provações que ele viesse a passar, mesmo em meio às maiores aflições que ele viesse a vivenciar,
ele podia depender da graça de Deus, e ele se torna mais dependente da graça à medida que ele compreende que a graça sustenta em força a sua vida nos momentos mais adversos que ele atravessou. Isso é fantástico. Então nós estamos agora compreendendo, nós estamos vendo motivos para que Paulo afirmasse o que afirmou. Primeiro, que ele sente prazer nas fraquezas. Segundo, nessas fraquezas por amor de Cristo, não é verdade? E segundo, que quando ele está fraco, então era aí que ele estava forte. Olha que paradoxo extraordinário. Isso é uma loucura, não é verdade? Mas é uma verdade. E nós estamos vendo na palavra de Deus que isto é possível em Cristo. Isso é possível no poder de Deus. E como aplicar isso nas nossas vidas? Ora, você tem aprendido aqui já nesse tempo desta ministração que há motivos para nos alegrarmos no sofrimento, mesmo quando para o mundo essas coisas são ilógicas. Para você que crê no poder de Deus e na graça de Deus manifestada a seu favor e crê que Deus está conduzindo a sua vida, há motivos para se alegrar quando o Senhor permite algumas aflições em nós, para que nós nos aproximemos mais dEle, para que nós estejamos sujeitos à sua vontade, dependentes da sua graça, e para que se afaste de nós qualquer altivez, qualquer orgulho que possa vir macular a nossa vida e produzir pecados em nosso viver. Queridos, isso é maravilhoso. Mas então, para que a gente feche essa mensagem, eu quero extrair algumas lições, e essas lições, nos versículos de 7 a 10, elas são para fortalecer a tua fé nos momentos da aflição. Ante as aflições, nós precisamos de fortalecimento em nossa fé, porque não é fácil passar por luta, não é fácil passar por aflição, mas o Senhor traz algumas coisas aqui nesse texto maravilhosas para nós. O Espírito Santo quer trabalhar no nosso coração. Vamos lá, a primeira lição para nós, para nos fortalecer, é saber que somos todos, independente da nossa estatura espiritual, somos todos afligidos. O apóstolo Paulo foi o homem que teve esse nível de revelação. O apóstolo Paulo foi um homem extraordinário. Seu legado nos instrui até o dia de hoje, não é verdade? Ele nos inspira. Quando lemos as epístolas de Paulo, todo este conteúdo produzido aqui pela graça, pela unção do Espírito Santo e a revelação divina na sua vida, nós somos fortalecidos. Aqui está a base, não é, da nossa doutrina, irmãos. Isso é maravilhoso. Então esse é um homem extraordinário, mas não obstante a sua intimidade com Deus, não obstante a grandeza do ministério de Paulo, ele não foi isentado de sofrimentos, ele não foi isentado de fraquezas. Então eu quero que você pense nisso, porque quando você olhar para as suas fraquezas, você não pense que é você quem sofre. Por algum motivo, talvez o inimigo traga algumas acusações à sua mente e diga a você: é porque Deus não se importa com você, é porque Deus não tem os olhos sobre você, Deus se esqueceu de você. Então o inimigo muitas vezes ele quer afligir o seu coração através desses enganos, através dessas mentiras. Nós não sabemos ao certo o que foi o espinho na carne de Paulo, se foi uma grande aflição ou uma grande tentação, não sabemos ao certo, mas uma coisa fica claro no texto que nós lemos, é que o mensageiro enviado por Satanás visava impedir o crescimento de Paulo, visava frear o ministério de Paulo, visava impedir que Paulo crescesse na graça e no conhecimento do Senhor. Então ele veio com este propósito, porém Deus transforma esta fraqueza em força. Deus transforma essa adversidade em bênção. Pense nisso, irmão. O inimigo vem com um ataque contra Paulo, Deus não impede, mas Deus permite. Então ele é afligido, e existiu um porquê Deus permitiu isso. Deus estava mostrando a ele que ele também era passível de fraquezas, de adversidades em sua vida. Porém, o Senhor, pela graça derramada na vida de Paulo, o fortalece, e Paulo consegue
suplantar todos estes momentos de adversidade e ainda trazer declarações extraordinárias como essa. Como estas declarações que nós lemos aqui. Maravilha, Jesus. Aprenda isso. Não é algo que seja pertinente só a você, não é uma exclusividade sua, não é uma exclusividade minha passar por lutas e aflições. Quando isso, dentro do controle de Deus, quando isso está determinado por Deus com um propósito da sua parte, isso vai produzir frutos em nosso viver. Não sofra você pela consequência do seu pecado, porque isso não vai trazer fruto para você. Mas quando você sofre, porque Deus está trabalhando e aperfeiçoando a sua vida, isso é maravilhoso, querido. Deus tem um propósito em tudo que faz, e quando Deus permitiu isso na vida de Paulo, Ele tinha um propósito de abençoar a vida de Paulo. Podemos ser abençoados através do sofrimento? Sim, estamos vendo aqui na palavra de Deus. Não queremos sofrer, e não devemos querer verdadeiramente, mas quando Deus permite isso, não é motivo para você estar murmurando, é motivo para você estar querendo compreender o porquê Deus está permitindo talvez a aflição que você esteja passando nesse dia. Vamos pensar nisso e o Espírito Santo nos esclarecerá. Mas eu quero propor aqui uma segunda lição para nós, tá? É que o fortalecimento da nossa fé, ele é gerado através do entendimento da palavra de Deus. Então temos que extrair as lições e aplicá-las em nossas vidas, não é? E às vezes, aqui vai a lição, né? Às vezes a resposta de Deus será a recusa do nosso pedido, mesmo quando este pareça justo e bom. Mesmo quando o seu pedido, ele vem sobre um verniz de justiça, sobre uma capa daquilo que é bom, daquilo que deveria ser atendido por Deus, porque aparentemente vai trazer um resultado positivo para a sua vida, para o seu entorno, muito bem. Mas às vezes a recusa de Deus é o melhor caminho. Foi isso que Paulo disse. Ele recusou atender a oração de Paulo de tirar o espinho da sua carne, mas havia um propósito nisso, havia um porquê. Entenda que se Deus concede o pedido de Paulo, de Satanás, afasta-te dele, não o aflija mais a partir de agora. Deus podia estar corroborando com a exaltação no coração de Paulo, e Deus não faria isso de maneira alguma. Ao permitir a continuidade da sua aflição, o Senhor mantém Paulo humilde pelo reconhecimento da sua humanidade, das fraquezas inerentes à sua humanidade. Nós já falamos sobre isso. O apóstolo poderia ter se exaltado, ele poderia, ao invés de estar aqui falando sobre as suas fraquezas, estar ensoberbecido e dizendo: eu sou aquele apóstolo diferente, eu fui levado ao terceiro céu. Será que algum deles foram levados ao terceiro céu? Será que alguém vivenciou as experiências que eu vivenciei? E agora este Paulo que foi trabalhado por Deus, pelo Espírito Santo, às vezes à custa de aflições e sofrimentos, podia dizer: eu me alegro nas minhas aflições. Eu poderia contar a vocês muitas experiências, mas o que eu tenho a dizer, as minhas credenciais apostólicas são apresentadas a partir de uma vida de sofrimento por amor de Cristo e pela obra do Evangelho. Coisa maravilhosa. Isso encerra toda a nossa, as nossas dúvidas, os nossos questionamentos, porque existe um porquê, e o Senhor está mostrando aqui, né? Os espinhos às vezes têm a finalidade de nos lembrar quem somos. Nada sem a graça de Deus. Nada pode vir à nossa vida sem a graça de Deus, e não temos força em nós mesmos sem a graça de Deus. E o que somos? Somos nada sem a graça do Senhor. Mas então este mesmo Paulo que agora tinha essa confiança, foi o Paulo que pôde escrever à igreja que estava em Filipe. E escrevendo aos Filipenses no capítulo 4, no versículo 3, o que é que ele diz? Posso tudo naquele que me fortalece. Ele compreendeu que ele não precisava ter uma força que adivinha de si mesmo, da sua capacitação, quer seja ela física, intelectual, econômica, até do seu conhecimento, das suas experiências espirituais. Ele podia todas as coisas, sim, mas ele podia todas as coisas em Cristo Jesus, o seu Senhor, o nosso Senhor. Ele compreendeu isso, que Jesus era a fonte de sua capacidade,
Jesus era a fonte da sua força. Desde que a graça dele habitasse abundantemente na sua vida, não haveria luta que não pudesse ser suportada ou suplantada, porque ele diz: eu posso todas as coisas. Ele não está dizendo eu posso algumas coisas, ele está dizendo todas as coisas. Ele está falando sobre tudo, mas naquele que me fortalece. Olha que maravilha. Uma terceira lição para nos fortalecer, que o poder de Deus se aperfeiçoa em nossa fraqueza, como atestou o apóstolo Paulo. Ou seja, ele alcança o maior potencial em nossa fraqueza. Essa afirmação está totalmente de acordo com alguns textos da palavra de Deus. Quando o apóstolo Paulo, escrevendo a sua primeira epístola aos Coríntios, ele fala daquilo que foram os pré-requisitos de Deus para a nossa escolha. Lá no capítulo de número 1, ele vai dizer que Deus escolheu as coisas fracas, as coisas débeis, as coisas que não são deste mundo, para confundir as que são, para que o poder de Deus se revelasse nestas fraquezas, para que a glória de Deus se manifestasse nessas fraquezas. E ele afirma para que todos que se gloriassem, viessem a se gloriar em Deus e não em si próprio. Porque, irmãos, quando Deus nos escolheu, sabendo nós as nossas fraquezas, as nossas inclinações pecaminosas, as debilidades que vivíamos, o que temos nós para nos gloriar nisso? Verdadeiramente, quando olhamos para nós, entendemos que Deus escolheu as coisas que não são, para as confundir as que são, para que o seu poder se manifestasse naqueles que são fracos e os fizessem fortes. E pudéssemos também declarar, como declarou o apóstolo Paulo: podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Que maravilha, irmãos! O exemplo foi dado por Cristo. Ainda olhando por esta mesma ótica da força de Deus ser produzida em meio às nossas fraquezas, lá em Filipenses no capítulo 2, Paulo vai falar que, subsistindo em forma de Deus, Jesus não usurpou ser igual a Deus, mas que ele se humilhou, assumindo a forma de servo, e como servo ele foi morto, uma morte de cruz, uma morte dos malditos, uma morte terrível. Pense bem nisso. Então o apóstolo Paulo continua no seu texto dizendo: mas Deus o exaltou, a partir do versículo 5 do capítulo 2 da epístola aos Filipenses, mas Deus o exaltou sobremaneira. E o exaltou sobremaneira, queridos, aqui implica em dizer que Deus lhe colocou acima de todos, e lhe deu um nome que está acima de todos os nomes. Olha que coisa extraordinária. Ele se humilhou e foi exaltado pelo poder de Deus, porque o Senhor estava na vida dele. Que maravilha! E por fim, uma quarta lição, eu quero encerrar com isso, é que só o Evangelho agindo em nós pode nos levar a vivenciar experiências tais, como a de estar plenamente fortalecidos nos momentos em que estamos totalmente enfraquecidos. Isso parece uma loucura, né? É um verdadeiro paradoxo. Estamos totalmente fortalecidos no momento em que estamos totalmente enfraquecidos. Esta talvez tenha sido a maior aflição de Paulo. Ele fala que ele clamou a Deus a respeito disso. Ele disse que foi um mensageiro de Satanás para o esbofetear, um espinho na sua carne. Então, era algo de um nível assim que produzia muita aflição na vida de Paulo. Como dissemos, não sabemos aqui se o que Paulo fala se refere a aflições na sua carne, enfermidades, ou a perseguições, ou a qualquer outro nível de provação. Não fica claro, mas entendemos que isso produziu um grande sofrer na sua vida. E ele estava em fraquezas por conta deste espinho na carne. Não obstante a isso, ele entende que este é o seu momento de força, porque o poder de Deus vem se aperfeiçoar na sua fraqueza. Ele conclui que quando ele está fraco é que ele é forte, porque é aí que a graça se revela, é aí que a graça se manifesta. Parece uma loucura, mas é uma grande realidade. Olha só, acerca de nossas fraquezas, nós nem gostamos de falar sobre elas.
muito menos de viver fraquezas. Falar sobre as nossas fraquezas, às vezes mostra uma face que a gente acha que as pessoas vão tomar como algo pejorativo em nossa vida, como algo assim, sabe, que nos diminui. Eu lembro do texto de 2 Reis, no capítulo número 5, a história de Naamã. Quando Naamã está ali diante da casa do profeta, o profeta manda dizer a ele: olha, mergulha 7 vezes lá no rio, e tua pele será limpa, tua carne será curada. Imagine, Naamã ia expor o seu corpo leproso diante daqueles que eram os seus soldados, os seus subalternos ali no exército. Ele era um grande comandante. Não era fácil para ele mostrar que debaixo daquela capa existia um corpo leproso, um corpo marcado, mas esta foi a ordem do profeta. E ele teve que fazê-lo. Assim somos nós muitas vezes. Nós não queremos tirar a nossa roupa e mostrar as nossas fraquezas, as nossas mazelas, as nossas debilidades. Mas não se envergonhe de tua fraqueza. Sabe por quê? Porque talvez esse seja o motivo de Deus estar operando hoje na tua vida. Quando você não tem forças para fazer mais, o Senhor está agindo em teu favor. Quando você pensa que não tem mais condição de continuar nessa luta, vem a graça e te renova, e um novo dia nasce, aleluia, e Ele traz uma nova condição, uma nova força, um novo empenho da sua parte, porque Deus tem te abençoado com a sua graça. Não tenha vergonha das tuas fraquezas, leva elas diante de Deus. Deus às vezes aprecia ouvir o teu clamor, pedindo a Ele ajuda. Então Ele vem ao teu socorro. Qual é o pai que não quer que o filho diga: me ajuda aqui, pai, a resolver alguma coisa? E você vai lá correndo e diz assim: olha, eu estou aqui, o que é que você está precisando? Então imagine Deus tem prazer em nos socorrer, Deus tem prazer em nos ajudar. Se você está fraco, saiba que as mãos poderosas de Deus, elas estão estendidas em teu auxílio, elas estão estendidas em teu favor. Por isso você não precisa temer diante das fraquezas, porque quando você está fraco, aí é que você está forte. Creia em Deus, creia no poder, creia no amor do Senhor, e você será abençoado. Que Deus esteja contigo. Amém.